Olá novamente. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, por enquanto, a gente vai fixar o estudo das EDOs de primeira ordem, né? Primeira ordem. E vamos relembrar rapidamente o que a gente viu no final da aula passada, que foram condições para que o problema de valor inicial tenha a solução única, né? Então, vamos relembrar esse tópico e vamos verificar o que acontece quando as condições do teorema de Picard não são todas satisfeitas. Será que eu ainda tenho como encontrar uma solução, garantir que existe uma solução? Se eu relaxar as condições do teorema de Picard, será que eu ainda consigo a solução do problema de valor inicial? Então vamos relembrar essas coisinhas aqui. Vamos relembrar. Então, o que a gente chama de problema de valor inicial, ou PVI abreviadamente, né? Problema de valor inicial. Então, o problema de valor inicial consiste em você determinar a solução da equação diferencial. Né? Lembra, quando a gente acha a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, nesse caso, a gente não acha uma única função, y igual a φ de x. A gente encontra uma família de funções. Né? Como exemplo que eu já dei, y igual a y, qual é a função cuja derivada é igual a ela mesma? É elevado a x, não é isso? A gente sabe disso. Mas se eu multiplicar isso por uma constante, isso aqui também continua sendo solução para qualquer valor de c. Então, quando a gente encontra a solução de uma EDO, o que a gente encontra é uma família de soluções que a gente representa dessa maneira aqui. Né? Então, quando eu escrevo dessa forma, eu estou me referindo a todas as possíveis soluções dessa equação. Tá, ok? É claro, nesse caso aqui, cada solução vai depender de um c específico, né? Uma constante aqui. Se você atribui um valor para c, você tem uma solução. Se atribui outro valor, você tem outra solução e assim por diante. Então, o que a gente chama de PVI? PVI consiste em determinar a solução dessa equação sujeita a uma condição dada, uma condição inicial. Né? Você prescreve onde a solução deve passar. Como assim, professor? Da seguinte forma, ó. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho rápido. Então, eu quero que a minha solução passe num ponto específico. Por exemplo, eu quero que minha solução passe quando x for x0, passe nesse y0. Então, eu quero a solução dessa equação, que a gente sabe que tem essa forma, mas que passe nesse ponto aqui. Tá? Como eu falei, quando você encontra a solução, você encontra uma família de soluções. Né? Todas essas curvas que eu estou desenhando aqui. Mas aí, quando você especifica um ponto onde a função tem que passar, então, você está, dentre todas essas possíveis aqui, você está escolhendo uma específica. Tá? Então, resolver esse tipo de problema é o que a gente chama de resolver o PVI, resolver o problema de valor inicial. De novo, consiste em determinar a solução da equação diferencial que satisfaz uma condição extra. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de PVI. Aí, na aula passada, a gente viu que alguns PVIs não admitem solução, alguns admitem soluções demais e outras admitem uma única solução. Né? E aí, nesse sentido, o teorema de Picard, ele veio nos fornecer condições para garantir que esse tipo de problema tenha solução única. Né? Então, deixa eu só recapitular rapidamente que condições são essas. Então, de novo, eu tenho a minha equação, dy dx igual a f de xy, e tem um ponto onde eu quero que a minha função passe. Quando x for x0, eu quero que ela passe em y0. Então, o teorema de Picard diz o seguinte: para que esse problema de valor inicial, para que esse PVI admita solução única, é necessário, não é suficiente, na verdade é suficiente, não é necessário, é suficiente que essa função f seja contínua, e a sua derivada em relação a y também, mas contínua aonde? Bom, boa pergunta. Então, deixa eu fazer aqui outro desenho. Então, digamos que aqui é o ponto x0 e y0 que a gente está interessado. Estamos interessados em determinar a solução que passa nesse ponto, certo? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, o teorema de Picard diz o seguinte: se essas duas funções forem contínuas em uma certa região retangular, vou desenhar esse retângulozinho assim. Então, nessa região retangular, que região é essa? Bom, é uma região onde o x varia, por exemplo, entre a menos x, x0 menos a. Deixa eu colocar isso aqui diferente. Aqui é a mais x0, aqui é a menos x0, aqui, sei lá, é y0 mais b, e aqui y0 menos b. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Opa,
cara tem comprimento, altura 2b e largura 2a. Então aqui vai ser x0 menos a, tá? Ou x0 mais a aqui também, né? x0 mais a. Perfeito. Então, o teorema de Picard diz o seguinte: se existir um retângulo como esse, onde essas duas funções, a função f, que é o que está do lado de cada equação diferencial, e a sua derivada forem contínuas aqui, então existe um intervalinho centrado em x0, ou seja, existe um h maior que 0, de forma que esse intervalinho aqui, ó, nesse intervalo x0 menos h até x0 mais h, eu garanto que existe uma solução que passa nesse ponto. Eu não posso afirmar nada para fora desse intervalo, tá? Pode até ser que ela exista também. Mas o teorema me garante que nesse intervalinho existe a solução da equação diferencial que passa nesse ponto e essa solução é única. Tá? Então essas são as condições do teorema de Picard, que tem uma consequência muito interessante quando a gente aplica para as EDOs lineares, né? Lembra quando eu tenho uma EDO linear, eu sempre posso escrever ela nessa forma aqui, ó, yp de x igual a r de x. Isso aqui é uma EDO linear de primeira ordem. Então, aplicando o teorema de Picard nessa equação, sujeita a essa condição, né? Esse PVI sempre vai ter solução, desde que as funções que estão aqui, p de x e q de x, sejam contínuas nessa mesma região R que eu acabei de apagar. Então, se p de x e q de x forem contínuas nessa região R que eu acabei de apagar, né? Acho que eu tenho ela aqui em cima. Acho que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Se elas forem contínuas nessa região, né? Então, é garantido que você tem uma função que passa, que é a solução da equação diferencial e passa no ponto em questão. Tá? E aí, o interessante é que esse h aqui do teorema, ele pode ser bem pequenininho. Tá? E aí, quando por causa disso, a gente diz que a natureza desse teorema é a natureza local. Eu só posso garantir a existência nesse intervalinho aqui. Eu não sei o que acontece para cá. Tá? Pelo menos o teorema não garante a existência e a unicidade nessa parte. Agora, o que acontece no caso linear é que, normalmente, as funções p de x e r de x, elas são contínuas em um intervalo um pouco maior. Né? Pode ser até todos os reais. Né? Então, o interessante é que quando isso acontece, o intervalo onde a solução φ de x está definida, que a gente chama intervalo de existência, né? Intervalo de existência. No teorema, deixa eu escrever isso melhor. No teorema de Picard, de forma geral, eu garanto que essa função φ existe pelo menos no intervalo x0 menos h até x0 mais h. Tá certo? Então, isso aqui é verdade. Agora, quando ela é linear, esse intervalo aqui, que é chamado de intervalo de existência, ele é um pouco maior, ou pode ser estendido, né? Normalmente, o intervalo é esse intervalo aqui, AB, onde AB é o mesmo intervalo onde as funções p de x e q de x são contínuas. Tá? Então, esse intervalo, em vez de ser um intervalinho centrado em x0, ele pode ser um intervalo maior. Tá? E aí, nesse caso, o que a gente faz, ou o que o teorema permitiu, foi estender o intervalo de existência. Né? E aí você teve um intervalo maior. Né? Quando você consegue um maior intervalo onde a função φ está bem definida, né? E a solução da equação diferencial satisfaz o problema de valor inicial, a gente chama isso, a gente viu na aula passada, de intervalo maximal. Né? E a solução definida nesse intervalo é chamada de solução maximal. Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente viu na aula passada, fizemos alguns exemplos, só que na aula de hoje a gente está interessado no seguinte: e quando as hipóteses do teorema não são satisfeitas? Por exemplo, de novo, vamos para nossa formuleta padrão, né? Derivada igual a essa função de f de x e y, com a condição de que, quando x for x0, eu passo no y0. Está aqui meu PVI. Então, será que, se eu relaxar as condições em relação a f e a sua derivada, será que eu ainda tenho solução do PVI? Será que eu ainda garanto que essa solução é única? Bom, existe um teorema, que é o teorema de Peano, que diz o seguinte: se você exigir apenas a continuidade da função f naquela região R, que contém o ponto x0 e y0, então, se você exigir apenas a continuidade dessa função na região R, retangular R, que contém o ponto x0 e y0, então, tudo que você pode afirmar é que sim, existe pelo menos uma solução, pelo menos uma função φ de x que passa nesse ponto.
né? Pelo menos uma. Então, isso quer dizer que pode ter mais de uma. Então, você perde a unicidade. Tá certo? Mas, pelo menos, você tem noção, ou tem a certeza, né, de que o problema tem solução. Que, às vezes, é o que você está interessado em encontrar a solução. Tá? O problema é que, em problemas de modelagem, isso não é interessante, né? Porque quando você quer modelar um problema, você quer que aquela solução seja única, né? Então, para a questão existencial, a resposta é sim. Se você assumir apenas a continuidade da função f na região retangular R que contém o seu ponto x0, y0, beleza, você vai ter solução. Vai existir a solução y igual a φ de x, pelo menos uma que passa nesse ponto. Tá bom? Com aquele mesmo intervalinho, né, de existência, x0, pelo menos, né, x0 menos h até x0 mais h, que a gente tinha lá do teorema de Picard. Tá ok? Então, tem como a gente estimar o tamanho desse intervalo sem ter que resolver a equação? Porque, claro, se eu resolver a equação, eu conheço o domínio da solução, né? Então, eu sei o intervalo perfeitamente. Então, eu sei perfeitamente quem seria esse h. Mas tem como a gente estimar sem resolver a equação, já que a gente não viu ainda nenhum método de resolução? Tem sim. Tá? Então, existe uma maneira de a gente estimar que essa expressão aqui é que nos permite estimar o comprimento de h. H é pelo menos, ele é o mínimo entre esses dois valores que eu vou colocar aqui. B sobre M, eu vou explicar quem são esses caras. E 1 sobre K. De onde é que vem isso aqui, professor? Bom, vem quando você vai provar o teorema, né? E aí você consegue, durante a prova desse teorema, uma estimativa para H. Tá certo? Mas a gente não vai fazer isso aqui, não. Se quem tiver interessado, dá uma olhada em livros de análise, né, que vocês vão encontrar a prova disso aí, tá? Ok, então, quem são esses termos que aparecem aqui nessa expressão? Vamos voltar lá para o desenhozinho, para a gente ver quem é esse B, né? Então, de novo, está aqui o ponto x0, y0, por onde eu quero que a minha solução passe, né? A solução da equação diferencial. E aí, o teorema me garante que existe uma certa região retangular R, essa região tem comprimento 2A, né, largura 2A, perdão, e alturinha 2B. Então, o B que aparece na fórmula lá embaixo no H é a metade, né, da alturinha aqui desse retângulo, tá certo? Esse B seria só esse cara, né? Você põe um retângulo em torno do ponto onde você quer que a solução passe. Então, quem é o B? É a metade da alturinha desse retângulo, tudo bem? Bem tranquilo, né? E quem são aquelas constantes M, aquelas constantes positivas M e K? Bom, no teorema de Picard, a gente assume a continuidade de f e a continuidade da derivada naquela região R. Então, você tem uma região, está aqui o ponto, por exemplo, aí você coloca esse retângulo aqui em torno do ponto, certo? Esse retângulo que a gente chama retângulo aberto, né? Ele não tem a borda, não é fechado, tá? Tem a parte interna, mas é como se você tivesse tomado um retângulo fechado e deletado a borda. Ficou só com a parte interna, tá certo? Então, essas duas funções, elas são assumidas contínuas nessa região. Se eu fechar agora a borda aqui, se eu completar, o que a gente chama em topologia, se eu tomar o fecho dessa região, se eu completar esse retângulo, devolvendo a borda, agora eu vou ter o que a gente chama de uma região fechada. Não vou conseguir desenhar exatamente não, mas deixa eu colocar aqui assim, pronto. Então, se eu considerar essa região agora devolvendo a borda, eu vou ter um conjunto que a gente chama fechado e limitado, né? Limitado porque ele não é todo plano, né? Ou o quarto superior do plano, o lado do plano, não sei. Ela é limitada, ou seja, eu consigo, por exemplo, uma circunferência centrada em algum ponto que contém ele com raio finito, tá? Ou seja, essa região ela não se estende para infinito em nenhuma direção. Então, eu tenho uma região fechada, né, e limitada. Isso em matemática a gente chama de compacto, né? E aí existe um teorema, que é o teorema do valor extremo, o teorema de Weierstrass, que diz o seguinte: toda função definida em um compacto obrigatoriamente obtém um máximo e um mínimo, né? O máximo e o mínimo global, né? Ou globais nessa região. Então, isso quer dizer que essa minha função f de x, y, sendo contínua nessa região aqui, ela vai ter um máximo, certo? Esse máximo eu estou chamando de mzão. Pelo mesmo motivo, sendo essa derivada contínua aqui dentro, ela também vai ter um máximo. Esse máximo eu estou chamando de k. Tá certo? Então, esse cara é sempre em valor absoluto menor que esse cara, e esse aqui menor que esse.
Então, essas são as constantes que aparecem, ou esses termos que aparecem, nessa formulinha que a gente pode utilizar para estimar o valor de H. Ok? Então, vamos fazer um exemplo, para a gente ver como é que a gente pode estimar o intervalo de existência da solução, sem resolver. Claro, depois que a gente aprende os métodos de resolução, eu não preciso mais estimar o comprimento, a não ser que seja uma equação tão complicada de resolver ou que não tenha nem solução que possa ser expressa em termos de funções conhecidas, né? Aí talvez valha a pena fazer. Então vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Exemplo 232. Tá? Vamos determinar a solução. Vamos estimar o intervalo de existência da solução desse PVI. Tá? Então, a equação diferencial é y' igual a x mais y², e a condição é que quando x for zero, eu passo em y igual a zero. Tá certo? Ou seja, eu quero que minha solução passe pela origem. Então, esse é meu PVI. Então, o que eu posso afirmar aqui? Vamos lá. Quem é a minha função f de x e y? É tudo que está do lado aqui, ó, desse lado direito da equação diferencial. Tá? Então, essa é minha f de x e y. Bom, agora eu vou precisar da derivada dela, certo? Então, a derivada dela vai ficar a derivada de x mais y². Bom, é 2y. Então, aqui eu tenho um polinômio e aqui eu tenho outro polinômio. Pessoal, polinômios são contínuos em todo o plano, todo R2, tá certo? Então, essas duas funções são contínuas em todo o plano. O PVI em questão, que é dado para a gente, é o seguinte. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho. O PVI é o seguinte, é determinar a solução daquela equação diferencial de tal forma que a função que seja a solução passe pela origem, quando x for zero e y tem que ser zero. Tá? Então, eu vou colocar um retângulo, uma região retangular em torno desse ponto. Tá? Por exemplo, posso escrever assim, centrado nesse ponto, de forma que aqui é menos A, aqui é A, né? De forma que esse cara tem comprimento 2A, e aqui vai ser B e menos B, de forma que esse cara tem a altura 2B. Tá? Esse A e esse B é a escolha da gente. Por exemplo, posso fazer A igual a 1, B igual a 5, aí depende do tamanho do retângulo que você quer colocar em torno desse ponto, tá certo? Então, o que a gente quer é estimar quem deve ser o H aqui, né? Para garantir que eu tenha uma solução que passe nesse ponto, tá? Que o PVI tenha solução. Ok, então, de novo, o teorema do valor extremo me diz que se eu fechar essa região aqui, se eu considerar o que a gente chama de fecho, né? Vou fechar aqui. Então, nessa região fechada, o R era a região retangular aberta. Se eu colocar uma barrinha aqui em cima, a gente chama isso de fecho. Estou completando, tá? Devolvendo a borda da figura. Então, nessa região aqui, é garantido que essa função atinge o máximo e essa função também. Por quê? Porque são funções contínuas, né? Tá? Então, eu posso estimar o máximo dessa região aqui e o máximo dessa região, perdão, dessa função aqui dentro e da outra função também. Então, como é que eu faço isso? Vamos ver? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Só lembre o seguinte, que dentro dessa região o seu x está variando entre menos a e a, né? Porque foi assim que eu coloquei o retângulozinho, e o y está variando entre menos b e b. Tranquilo? Ou, se você quiser, a gente pode escrever isso de forma mais compacta, o y em valor absoluto é menor que b, b sendo uma constante positiva, obviamente, e o x menor ou igual a a. Tá? Ok, deixa isso. Então, como é que eu posso estimar o valor máximo desse cara? Sem precisar calcular a derivada e nada. Então, isso aqui, em valor absoluto, isso é exatamente o valor absoluto de x mais y², né? Foi assim que a gente definiu a f. Então, esse cara aqui é menor ou igual que o módulo desse, mais o módulo desse ao quadrado, né? Propriedade da desigualdade triangular, né? E eu sei que nessa região o x em valor absoluto é menor que a e o y é menor que b. Só que como tem y ao quadrado, vai ficar b ao quadrado, tá? Então, essa é a minha constante de emisão, tá? Então, f de x e y em valor absoluto é menor que isso aqui. Tá bom? Guarda aí esse resultado. De forma análoga, f e y em valor absoluto vai ser o valor absoluto de... Cadê a derivada? Tá aqui, ó. 2y, né? Então, 2y, ou seja, que é menor ou igual que 2 vezes o módulo de y. E y em valor absoluto é menor que b. Então, isso aqui é menor ou igual que 2b. Então, isso aqui vai ser o meu k. Tá? Então, o que eu posso afirmar é que o H, lá do intervalo de existência, é pelo menos o menor entre esses dois números aqui. Era B sobre M, lembra? E 1 sobre K. Então, B sobre M, quem é o M para a gente? A mais B ao quadrado. E quem é o K? Aqui do exemplo, o K é 2B. Claro que
esse h depende dos valores de a e b, ou seja, depende do retângulo que você escreveu em torno do ponto dado no problema. Se eu quero um retângulo muito grande, eu vou ter que recalcular o h. Se eu quero um retângulo pequenininho, eu tenho que recalcular o h. Por quê? Porque as dimensões de h dependem de a e b, que depende das dimensões do retângulo. Tudo bem? Então eu garanto que aquele PVI tem solução pelo menos nesse intervalo menos h até h. Seria assim, seria x0 menos h, né? E x0 mais h. Mas o x0 é zero no nosso exemplo, né? Então fica esse intervalozinho simétrico aqui, ó, menos h. Então pelo menos nesse intervalo, onde o h é dado dessa maneira, eu garanto que aquele PVI tem solução, ou seja, existe e solução única, tá? Então existe uma função y igual a φ de x, que quando y for zero, ou seja, φ de zero é exatamente zero. Tá? Então a gente tem como estimar o intervalo de existência sem necessidade da resolução da equação diferencial. Claro, se eu resolver a equação com os métodos que a gente vai ver a partir da próxima aula, eu vou saber exatamente quem é esse h, não preciso estimar. Tá? Mas sem métodos nenhum, por enquanto, é o que a gente pode fazer. Tranquilo? Show de bola. Bom, então, o próximo tópico que a gente vai ver é o seguinte. Normalmente, quando a gente tem uma equação diferencial, o que a gente busca é determinar a sua solução, ou a família de soluções que resolve a equação. Então, esse é o processo padrão. Fornecido uma equação diferencial para vocês. O que a gente faz? A gente busca a solução dela, né? Então, está aqui a equação diferencial. Coloca assim a EDO. EDO. E qual é o passo seguinte? Uma vez fornecida a EDO, é buscar a solução. Ou família de soluções. Família de soluções a um parâmetro, né, que a gente chama parâmetro, que a gente denota compactamente assim. Então, o processo natural ou a ordem natural das coisas dada a equação diferencial, eu vou em busca da solução ou da família de soluções. Mas e se eu quiser o processo inverso? Se eu te fornecer a família de soluções, como é que eu encontro a equação diferencial que tem ela como solução? É o processo inverso. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu fazer isso com um exemplo, depois eu formalizo o processo, depois a gente faz um exemplo, tá? Um exemplo guiado. Então vamos lá. Então, digamos que eu tivesse essa equação, y' igual a y. Bom, o que é resolver essa equação? É buscar uma função y igual a φ de x, que quando substituída na equação me retorne uma identidade, né? A gente já viu isso na segunda aula, né? O conceito de solução. Bom, então o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando uma função y, que quando eu derivo, é igual a ela mesma. Ou seja, estou procurando uma função cuja derivada dela é igual a ela mesma. Então, pensa aí no cálculo, que função vocês conhecem cuja derivada dela é igual a ela mesma? Uma função exponencial, né? Então, uma solução é e elevado a x. Se eu derivo e elevado a x, o resultado é e elevado a x. Então, a derivada dela é igual a ela mesma. Show! Mas se eu multiplicar isso por uma constante, essa constante não vai alterar, né? Bom, altera a expressão final, mas quando eu for derivar esse cara, a derivada dele é ele mesmo, né? Porque a constante sai da derivada e a derivada exponencial é ela mesma. Então, na verdade, qualquer função dessa forma, c vezes e elevado a x para qualquer c, a gente já viu isso, é a solução dessa equação. Tá? Então, aqui eu tenho uma família de soluções que resolve essa equação diferencial, certo? Show! Que eu posso escrever dessa maneira aqui, g de x, y e c igual a, se eu passar, olha, aqui eu tenho y igual a essa coisa. Se eu passar essa coisa para o lado de cá, do lado daqui vai ficar zero, e esse cara que estava mais c passa a menos c, não é verdade? Então, ficou y menos c vezes e elevado a x. O que sobrou desse lado? Zero. Tá? Então, eu posso representar todas as soluções dessa equação através dessa expressão aqui, né? Ou seja, isso aqui é a família de soluções dessa equação. E mais ainda, como toda solução dessa equação tem esse formato para uma escolha de C qualquer, a gente chama isso aqui ainda de solução geral. Solução geral. A solução geral é aquela que, além de resolver, é aquela solução que depende de uma constante arbitrária e que, alterando o valor da constante, ou seja, modificando o valor da constante, você consegue todas as soluções, não são algumas, ou quase todas, são todas, tá certo? Então, nesse contexto, a gente chama isso de solução geral. Ok.
Bom, e se eu tivesse... Então, a gente sabe que se eu tivesse a equação, essa é a solução. Ou as soluções. Show. E como é que eu faço o contrário? Se eu tivesse fornecido para vocês essa família de soluções, como é que eu acharia a equação? Ou seja, o processo inverso. Como é que eu posso fazer isso? Pode fazer da seguinte maneira, olha só. Deixa eu copiar novamente a equação aqui. Ó. Y menos c vezes e elevado a x é igual a zero. Certo? Essa aqui é a família de soluções. A ideia, pessoal, é a gente sumir com esse c. Porque na equação diferencial não aparece essa constante c. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso sumir com esse c se eu só tenho uma equação? Muito bem. Então, a ideia é gerar outra equação. E aí você vai ter duas equações. E aí você vai, em uma equação, isolar o c, substituir na outra. Quando fizer isso, não vai ter mais c. E acredite, quando isso acontecer, a equação diferencial vai aparecer. Será? Vamos ver? Então, como é que eu faço para gerar uma outra equação a partir dessa? Bom, como eu quero uma equação diferencial, eu vou derivar, pessoal, tá? Então, lembra que y é uma função de x, tá? Então, quando eu derivar esse carinha, aqui vai ficar assim, ó, dy dx menos o c é uma constante, sai da derivada, c, derivada elevada a x é elevada a x. Não é verdade? Então, veja, agora eu tenho duas equações que contêm c. Não é? Então, por exemplo, eu posso isolar c nessa e jogar aqui nessa. E aí, quando eu fizer isso, pessoal, acreditem não, vocês vão ver agora, a gente vai chegar na equação diferencial, né, que tem esse cara como família de solução. Tá? Vamos ver? Então, por exemplo, da primeira equação, eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever y igual a c vezes e elevado a x, e, portanto, eu posso isolar o c como sendo y sobre e elevado a x. Tudo bem? Show de bola! Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse c que eu encontrei aqui, da primeira equação, e substituir aqui. E aí o resultado vai ser o seguinte, dy dx menos c, quem é c? Vamos substituir por esse valor. Y sobre e elevado a x vezes, olha, já tinha o elevado a x aqui, ok? Isso igual a zero. Então basta você cancelar agora as exponenciais, e aí ficamos com o quê? dy dx menos y igual a zero. Ou passa esse cara para o lado de lá, y' igual a y. Hoje não foi que deu exatamente a mesma equação? Claro que tem que dar, né? Ó, chegamos na equação diferencial, que tem essa família de soluções como solução. Ok? Então, qual foi o processo? Não precisa decorar as equaçõezinhas que eu vou mostrar. Eu vou deduzir isso aqui, mas não precisa decorar isso. Precisa entender como foi que a gente chegou nessa equação, ou nesse processo. Que é o seguinte, você tem a família de solução, você precisa de uma outra equação para sumir com essa constante que aparece aqui. Como eu preciso de uma equação diferencial, basta derivar. Tá? Tem que sempre lembrar isso aqui, tá, pessoal? Porque em algum momento você pode precisar da regra da cadeia. Tá? Y é uma função de x. Ok? Então, derivando essa expressão, eu vou obter uma outra expressão que também tem y, que também tem c, que também tem x. Ok? O interessante é que agora, nessa expressão, como você derivou, vai aparecer a derivada. E a equação diferencial, se não tem derivada, não é equação diferencial, não é verdade? Então, quando você derivou, agora você tem duas equações. Uma que contém c, x e y, e outra que contém c, x, y e provavelmente y'. Provavelmente não, vai conter porque você derivou. Né? E agora você tem duas equações e você pode, através dessas duas equações, eliminar o c. Quando você faz isso, você obtém exatamente a equação diferencial. Tá? Então, o processo é o seguinte, né, de maneira genérica. Você tem a equação que define a família de soluções. E aí você deriva esse cara. Bom, se eu derivar, lembra que g é uma função de duas variáveis. 3, né? Tem essa constante c, mas para a gente c aqui tá como papel de constante, então não vou vê-la como uma variável para a função g. Agora lembra que y é uma função de x, tá? Isso é importante. Então eu vou derivar essa relação assim como eu derivei ali em cima, tudo bem? Então se eu derivar essa relação, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, da regra da cadeia, vai ficar dg dx, né, que depende de x, y e c, mais a derivada de g em relação a y. Né? Primeiro eu derivei g em relação à primeira variável, mais agora a derivada de g em relação à segunda variável. Mais a segunda variável, que é y, também é uma função de x. Então vai ter aqui um dy dx, certo? Aí eu não preciso derivar em relação a c, que c é uma constante, e derivada de 0 é 0 mesmo. Derivada uma constante é uma constante. Perdão, é 0. Ok? Então eu fico agora novamente com duas equações. Veja, tenho essa primeira equação, que envolve c, né? E tenho essa outra equação, que também contém c, mas também contém a derivada. Né? Também contém a derivada. E aí, isolando c entre essas duas equações, eu vou encontrar a equação diferencial, que tem esse cara como família de soluções. Ok? É só formalizei o processo, só formalizei o que eu falei
mais ali em cima, tá? Quando eu utilizei o exemplo y igual a e elevado a x. Tranquilo? Ok. Então, antes de eu resolver esse exemplo aqui, que pede para a gente fazer exatamente isso, dada a família de soluções, encontrar qual é a equação diferencial que tem ela como solução, deixa eu chamar a atenção para algo que eu venho repetindo aqui, mas talvez eu não tenha sido bastante explícito. A ideia é o seguinte: quando eu resolvo uma equação diferencial, como eu falei para vocês, quando eu resolvo uma equação diferencial, como essa, eu normalmente obtenho uma família de soluções. Tá? Família de soluções que depende desse parâmetro C. Esse parâmetro C é determinado através de uma condição inicial fixada, ou seja, quando eu tenho um PVI, eu consigo encontrar quem eu sei, e aí eu escolho exatamente qual de todas aquelas curvas é a que eu estou interessado. Né? A gente já sabe disso. Tá. Então, é comum nos livros chamar esse cara aqui de solução geral, porque solução geral é aquela solução que depende de uma constante. Mas isso não é verdade, pessoal. A solução geral, além de depender de uma constante arbitrária, ela tem que ter a capacidade de que toda solução dessa equação pode ser obtida através dessa relação, apenas manipulando o valor de C. Tá? Então, quando todas as soluções podem ser obtidas dessa maneira, a gente chama isso de solução geral. Tá? Solução geral. Claro, no caso linear, as famílias de soluções sempre são soluções gerais. Mas no caso não linear, isso não necessariamente é verdade. Tá? Eu acho que quando alguns livros chamam de solução geral, está com essa ideia por trás de que a gente está falando de equações diferenciais lineares, isso sempre é verdadeiro, mas no caso não linear isso não é. Tá bom? Então ter cuidado com essa nomenclatura. Então, eu sempre, quando for falar de solução, se eu falar de solução geral, eu estou realmente falando que todas as soluções podem ser obtidas através dessa equação, apenas variando, estou trocando o valor de C para um C adequado. Tá? Quando isso não é possível, eu vou apenas chamar de família de solução. Tá bom? Então por que eu estou falando isso? Porque, olha só, existem equações diferenciais, como eu vinha comentando, onde a família de solução não gera todas as soluções. Então, quando isso acontece, por exemplo, uma solução y igual a psi de x, que não pode, solução da EDO, solução da EDO, que não pode ser obtida, que não é obtida por uma escolha de C, né, por uma escolha conveniente ou uma escolha, colocar assim, uma escolha correta, vamos colocar assim, escolha correta da constante C, é chamada de solução singular. Ok? Então, no caso não linear, é muito comum a gente ter soluções singulares. E isso quer dizer que a família de solução não vai ser mais chamada de solução geral. Vai ser chamada apenas de família de solução. Tá certo? Então o que é uma solução singular? Uma solução singular é uma solução da EDO que não é obtida a partir da solução da família de solução por uma escolha conveniente, né, dessa constante C. Tá? A gente chama isso de solução singular. Como eu falei, ela aparece com menos frequência, né, para a gente, né, do ponto de vista de aplicação, ela não é, digamos assim, não são as mais importantes. Em algum caso, talvez, mas em geral, não. Então a gente não se preocupa tanto com ela. Talvez seja por isso que alguns livros teimam em utilizar ou costumam utilizar o termo solução geral, mesmo nesse caso, quando não inclui todas as soluções. Tá? Talvez seja pensando do ponto de vista de aplicação, porque essas soluções singulares são mais raras. Tá? Mas elas são raras, mas aparecem. Tá? Um exemplo rápido, eu vou mostrar um exemplo de solução singular no contexto da solução desse exemplo. Tá? Deixa eu fazer isso aqui e eu mostro para vocês. Então, vamos aqui nessa equação. Você tem aqui uma família de soluções a um parâmetro. C aqui é uma constante. E ele pede nesse exemplo que a gente determine a equação diferencial ordinária de primeira ordem, cuja família de soluções é dada por isso aqui. Tá? Note que aqui eu não vou chamar isso de solução geral porque ela não será. Tá? Depois, ao término desse exemplo, eu vou mostrar para vocês duas outras soluções que são soluções da equação que a gente vai obter e que não são geradas a partir dessa
relação aqui por uma escolha conveniente da variável dessa constante c. Tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona. Então, não precisa decorar essas equações que eu estou apagando aqui não, pessoal. Não precisa. Precisa entender o procedimento, tá? Entender é melhor que decorar. Se você decorar, pode esquecer. Se você entendeu, ficou para você pro resto da vida. Então, vamos fazer isso. Então, está aqui a família de soluções. G de x, y, c. X ao quadrado. X menos c, né? X menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ah, professor, se eu sempre definir igual a zero, não tem problema. Passa 1 para o lado de lá e coloca igual a zero. Se você quiser, não tem problema algum, tá? Mas eu vou manter o que está escrito aí na questão. Tá? Ok. Antes de fazer, antes de encontrar a equação, vamos verificar o que isso aqui representa no plano, tá? Então, veja que x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui no plano, se você for desenhar, o que você vai ter? Você vai ter circunferências, né, de raio 1 e centro c e 0, né? Lembra a equação geral da circunferência? X menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado, né? R aqui é o raio, né? R é o raio. E o centro dessa circunferência, o centro dela, seria o ponto AB. Né? O A e o B que está aqui. O A para a gente aqui nessa questão, ou nessa equação, está sendo representado pelo C, e o B aqui seria 0. Né? Então, o que a gente tem aqui, as famílias de soluções a um parâmetro são circunferências centrado em C e 0 de raio 1. Por exemplo, se C for 0, eu teria a circunferência centrada na origem. Né? Então, digamos que essa aqui é a minha circunferência centrada na origem. Pronto. Então, para C igual a 0, essa aqui seria uma das soluções. Então, por exemplo, se eu dissesse a seguinte, determine a solução da equação diferencial, que a gente ainda vai obter, né? Que quando x for 0, y é 0. Então, seria essa. Seria essa daqui. Essa aqui seria a solução desse PV que eu acabei de narrar. Bom, esse aqui seria o C igual a 0. Se C for 1, tudo que vai fazer é deslocar o centro dessa circunferência, né? Então, se C for 1, então você viria para cá, né? Se C for 2, você viria para cá. Para C igual a 3, vocês entenderam, né? Deixa eu apagar isso aqui, não era isso que eu queria, não. Para C igual a 3, você viria, seria essa outra circunferência. Para C igual a, sei lá, menos 1, você teria essa outra circunferência. Para C igual a menos 2, e assim por diante, tá, pessoal? Deu para entender, né? Então, deu para entender que a família de soluções, né, que essa família de soluções representa essas circunferências. Tá certo? Todas as circunferências de raio 1, né, com um eixo sobre o eixo x, com centro sobre o eixo x. Né? Ok, tudo bem. Então, vamos agora obter a equação diferencial que tem esses caras como solução. Vamos lá? Então, o que a equação lá mandava fazer? Você vai ter que calcular a derivada de g em relação a x mais... Não, pessoal, não decore isso não. Entende o procedimento, tá? Lembra do primeiro exemplo bem simples que eu mostrei? Para introduzir essa ideia de como obter a equação diferencial a partir da família de solução? Tudo o que eu fiz foi derivar. Então, vamos fazer isso, vamos derivar essa relação. Então, se eu derivar, deixa eu copiar ela aqui embaixo novamente. Então, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu vou derivar essa relação essa expressão em relação a x, tá? De novo, lembra que y é uma função de x, tá? Chama a atenção para vocês não esquecerem. Então, se eu derivar esse primeiro membro, vai ficar 2 vezes x menos c. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. Não, 2y dy dx. Por quê? Porque y é uma função de x, ok? Senão não vai aparecer a derivada, pessoal, tá bom? E qual é a derivada de 1? Levando a constante a 0. Tá? Agora sim, eu tenho duas equações, né? Duas equações, eu posso sumir com esse c. Né? Como? Bom, eu posso isolar o x menos c aqui, ou o x menos c aqui, e jogar em qualquer uma dessas duas equações. Tá? A ideia agora é você isolar o c e ficar com uma equação que não depende mais de c. Quando você fizer isso, a equação diferencial vai aparecer. Tá? Até rimou. Vamos lá. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e aí x menos c nessa equação aqui vai ficar escrito da seguinte forma. Esse y vai passar para lá, né? Esse produto aqui, y vezes y' vai passar para lá, da seguinte forma, y vezes y'. E aí eu posso agora substituir esse x menos c que eu encontrei agora, aqui, ó, nessa equação aqui em cima. Tá bom? Quando eu fizer isso, não vai ter mais c. Tá? Então, substituindo, onde tem x menos c, eu vou substituir por isso aqui, tá? Menos y vezes y'. Então,
Então ficou menos y vezes y' ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui está ao quadrado. Mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Então essa é a nossa equação. Vou só simplificar um pouco mais. Então vai ficar y ao quadrado vezes y' ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou, se você quiser colocar o y ao quadrado em evidência, y ao quadrado que multiplica 1, né, que é esse termo, mais y' ao quadrado igual a 1. Então essa é a equação diferencial ordinária, primeira ordem, não linear. Né? Essa equação ela não é linear, pessoal. Por quê? Porque o y aqui, que é a variável dependente, está uma potência diferente de 1, está ao quadrado. E a derivada também, né? Tá certo? E se você expandir esse produto aqui, vai ter produtos entre a função e a sua derivada, então essa equação não é linear. Mas essa é a equação diferencial que a gente estava procurando. Essa é a EDO de primeira ordem, que tem essa família de soluções aqui, ó. Que tem essa família de soluções como solução. Tá? Cada uma dessas curvinhas aqui é solução daquela equação diferencial. Tá? Claro, como é que eu sei qual que eu quero, professor? Aí você tem que especificar o problema de valor inicial, né? Eu quero aquela que quando x for 0, y seja 0. Então você escolheu essa. Eu quero aquela que quando, sei lá, x for 1, y passa em outro ponto. Aí você vai com essas condições escolhendo cada uma dessas circunferências aqui. Tá bom? Ah, então essa solução que o senhor forneceu aqui no problema, essa família de soluções, é a solução geral dessa equação? Não, não é. Então como é que o senhor sabe que não é? Porque existem outras soluções dessa mesma equação diferencial que não podem ser obtidas através dessa equação por uma escolha conveniente do parâmetro C, da constante C. Que soluções são essas? Então vou mostrar para vocês agora. Então vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui esse ponto aqui em cima. Como essa circunferência tem raio 1 e aqui é o 0, então essa distância é exatamente 1, né? Então aqui é y igual a 1, né? Y igual a 1 a esse ponto. Mas na verdade y igual a uma reta, certo? Então y igual a 1 é essa reta aqui, ó, que tangencia todas essas circunferências aqui em cima, tá? Então isso aqui é y de x igual a 1. Bom, pelo mesmo argumento, aqui embaixo é y de x igual a menos 1, tá certo? Então aqui é y de x igual a menos 1. Então, eu afirmo a vocês que essas duas funções, y igual a 1 e y igual a menos 1, também são soluções da equação diferencial. E essas duas soluções não têm como ser obtidas a partir dessa solução, ou dessa família de soluções, por uma escolha correta, uma escolha conveniente da constante C. Vamos ver? Então, primeiro vamos ver que as duas são soluções, tá? Soluções de que equação? Bom, dessa que a gente acabou de obter aqui, ó. Mas será que são mesmo, professor? Pode substituir para ver, né? Então, vamos substituir y de x igual a 1 aqui e verificar se ela satisfaz a equação. Então, tem o y aqui nessa posição, então vai ficar 1 ao quadrado, né? 1 mais. Agora eu tenho que colocar a derivada aqui. Mas, bom, como isso aqui é uma função constante, a derivada de 1 é 0. Então, ficou isso aqui. Será que isso é igual a 1? É, né? Porque aqui vai ficar 0 mais 1 vezes 1. Sim, aqui dá 1 igual a 1. Show. Então, y de x igual a 1, realmente é uma solução constante dessa equação diferencial. Y igual a menos 1, também. Não é difícil de checar não, né, pessoal? Só fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui rapidamente. Então, vamos substituir y igual a menos 1 ali. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, 1 mais a derivada de menos 1 é 0, ao quadrado. Será que isso é igual a 1? Novamente, né? Porque aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. 1 igual a 1. Show! Então, tanto y igual a 1 como y igual a menos 1, ambas são soluções da equação. E perceba, pessoal, que essas duas equações não têm como serem obtidas a partir dessa expressão aqui. Não tem, não? Olha só. Vamos copiar ela aqui de volta. Então, a família de soluções dada nesse exemplo foi essa daqui. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Para que eu tivesse y igual a 1 ou y igual a menos 1, esse termo teria que ser 0, concorda? Sim. Então, mas para que isso aqui fosse 0, eu teria que fazer c igual a x. C é uma constante, x é variável. Então, eu não posso atribuir uma variável a uma constante. Não faz sentido, né? Eu teria que descobrir um valor para ser um número que, ao colocar em c, zerasse isso aqui, aí ficaria, né? Y ao quadrado igual a 1, que tem como soluções y igual a 1 e y igual a menos 1. Mas isso é impossível, né? Não existe esse valor constante para c
que mate essa expressão, justamente porque x é uma variável. Se você troca, bota aqui x igual a 3, eu coloco x igual a 7 aqui, isso aqui no zero, né? Já que x pode assumir qualquer valor no intervalo adequado. Ok? Então, moral da história. Essas duas funções, y igual a 1 e y igual a menos 1, são soluções da equação, tanto essa solução quanto essa, que não podem ser obtidas através da família de solução de um parâmetro por uma escolha correta do parâmetro C. Então, por causa disso, esse cara é chamado de solução singular. E essa aqui também é chamada de outra solução singular. Solução singular. As soluções singulares, quando existem, podem ser obtidas da seguinte maneira. Perceba que essa solução singular ela é tangente a cada uma das soluções obtidas através da família de soluções de um parâmetro. Então, quando essas soluções existem, elas podem ser encontradas dessa maneira. Como? Determinando quais são as funções que são tangentes a todas as famílias de soluções de um parâmetro. Essa é uma maneira de a gente encontrar as soluções singulares. Mas como eu falei, elas são soluções que, do ponto de vista de aplicações, são pouco interessantes para a gente. Então a gente não vai se ater muito a elas, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai começar o estudo das equações autônomas, equações diferenciais autônomas, né? EDO autônoma, primeira ordem, e vamos também ver a interpretação geométrica da expressão dy, dx igual a f de xy. Será que eu posso interpretar isso aqui geometricamente? Que interpretação eu posso dar à equação diferencial? Então a gente vai ver essa interpretação e a partir disso aqui a gente vai desenvolver uma técnica que nos permite entender qual deve ser o jeitão da solução da equação sem resolver, né? Uma técnica gráfica, tá certo? Que é o chamado do inglês slope field, ou campo de direções, ou campo de inclinações, tá? Então esse será o conteúdo da próxima aula. E se der tempo a gente vê também a parte de estabilidade de soluções, tá? Com relação às soluções autônomas. É isso.